Oráculo do dia, e hoje, quinta-feira, estamos aqui para a nossa meditação diária da Palavra de Deus. Vamos ler um texto que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 1. Diz assim: Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Hoje vamos falar sobre o início, o princípio da rebelião de Absalão contra o seu pai, Davi. Absalão era um homem muito inteligente, era um homem muito, como é que se diz, carismático, e ele conquista o povo de Israel. Como ele faz isso? Ele foi alimentado por um desejo de poder e o seu próprio pai não corrigiu isso a tempo, não colocava ele no seu devido lugar. Absalão ele vai cometendo vários crimes, e um deles é matar o seu próprio irmão. Davi ele não corrige Absalão com relação a isso. Com tudo isso, Absalão ele vai crescendo e ganhando poder e ganhando força. Nesse texto que nós lemos, vai dizer que Absalão ele montou um acampamento próximo ao palácio de Davi, e todas as pessoas que chegavam, que vinham em direção ao palácio para apresentar alguma queixa e para pedir alguma solução com relação à justiça do rei, Absalão ele pegava essa pessoa, interrogava essa pessoa e agia em favor dessa pessoa. Ele resolvia o problema das pessoas, muito político, muito carismático, e quando as pessoas se ajoelhavam diante dele para o reverenciar, ele abraçava essas pessoas, beijava e dizia: quem dera se eu fosse o rei de Israel, para que eu pudesse fazer justiça a todas essas pessoas que precisam. Então, Absalão era um homem muito, de fato, muito político e estrategista. E então aqui ele inicia, já com 50 homens, inicia um desejo de se rebelar contra o seu próprio pai. E mais uma vez, Davi sendo... Não acredito que Davi seja ingênuo com relação a isso, mas Davi ele foi conivente. Ele não agiu, ele não interviu e ele não corrigiu seu filho enquanto ele podia. E essas coisas elas vão se amontoando e vão se acumulando e se voltam tudo contra Davi. Mais na frente nós vamos ver sobre isso. Amanhã vamos falar sobre a rebelião em si que Absalão comete contra o seu pai. Mas qual é a moral aqui? Qual é a ideia? A ideia é você corrigir as coisas enquanto ainda dá tempo, porque depois tudo isso vai se voltar contra Davi. E se ele agisse com antecedência, corrigindo seu filho, colocando seu filho em seu lugar, sendo presente em tudo aquilo que estava acontecendo, com certeza ele iria evitar tudo isso, mas foi o que Davi não fez. Então, pense nisso, que Deus abençoe sua vida, deixa aí o seu like no nosso vídeo, compartilha ele com alguém, fica na paz e até a próxima.